Olá, eu sou a professora Jaqueline e é um prazer receber cada um de vocês nessa primeira aula da disciplina de Bioquímica. Hoje nós iremos fazer uma breve introdução à disciplina e compreender a importância dela para a biologia. O que é a bioquímica? O que ela estuda? Por que ela é importante para a biologia? A bioquímica é uma ciência que estuda como as moléculas que compõem os organismos vivos interagem para o funcionamento da vida. Ou seja, ela estuda as reações químicas que sustentam a vida. Quando nós falamos, por exemplo, de metabolismo celular, ou falamos de digestão, ou ainda falamos de respiração, ou até mesmo do crescimento de uma planta, tudo isso está relacionado a fenômenos bioquímicos. Imaginem o organismo vivo como uma grande fábrica, na qual ocorrem reações a todo momento, a todo instante está ocorrendo reações. A bioquímica, ela vai estudar a engrenagem dessa fábrica. Ela vai tentar nos mostrar como determinadas substâncias, como por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios ou ácidos nucleicos, como eles são produzidos, ou seja, um produto de uma fábrica, como eles são transformados para chegar naquilo que a gente deseja e como eles são utilizados na célula, ou seja, para que aquele produto seria destinado ali na fábrica. Essa é a importância da bioquímica, nos mostrar como as reações químicas que sustentam a vida ocorrem para cada um de nós. Mas, antes de falar dessas moléculas mais complexas, como proteínas, carboidratos, nós temos que começar lá do início. E o início da vida é a água. Então, a molécula, que é o ponto de partida para a bioquímica é a água. E ela é importante por quê? Porque ela é a substância mais abundante, em todos os organismos. Cerca de 70% da nossa composição corporal é de água. Ela também é o meio em que ocorrem todas as reações bioquímicas e existem propriedades específicas que são fundamentais para a manutenção da vida, porque algumas propriedades vão afetar diretamente a estrutura e a função de outras biomoléculas, Afeta proteína, carboidratos, ácidos nucleicos, entre outros. Então, essas propriedades são fundamentais para compreender a nível molecular como ocorre todas as coisas. Então, vamos retomar um pouquinho, de conceitos que vocês já lembram, que vocês já viram, mas a gente vai relembrar agora. A estrutura química da água. A água é formada, então, por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, como pode ser visto nesta imagem, nessa representação. E ela possui uma geometria angular, com um ângulo de 104,5 graus. Isso nos permite ter essa polaridade que nós vamos ver agora. Então, a característica mais importante da molécula de água é que ela é polar. Então, nós temos um átomo de oxigênio que é eletronegativamente mais forte, então ele puxa os elétrons para mais perto de si, em comparação aos hidrogênios. Então, isso vai gerar o quê? Uma carga parcial. Todas as vezes que vocês verem este símbolo aqui, significa que é uma carga parcial, e ela é resultante dessa eletronegatividade. Então, o oxigênio fica com uma carga parcial negativa e os hidrogênios ficam com uma carga parcial positiva, como nós podemos ver aqui. E essas cargas opostas permitem que a molécula de água se ligue a outras moléculas por meio da ligação que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Ela é fundamental. Ela é uma ligação fraca, mas é fundamental para todas as outras reações. Como nós podemos ver aqui, uma ligação de hidrogênio unindo duas moléculas de água devido a essas cargas parciais opostas, uma atraindo a outra. Bom, em relação às propriedades que nós temos que relembrar para compreender tudo aquilo que a gente vai ver posteriormente. A primeira propriedade da água importante é o calor específico. O calor específico nada mais é que a quantidade de calor necessário
para elevar a temperatura de 1 grama de qualquer substância que seja a 1 grau Celsius a mais. E a água, ela tem assim uma característica excepcional de absorver e liberar muito calor, muita energia. Então, ela tem um calor específico muito alto. É necessário uma grande quantidade de energia para aumentar 1 grau Celsius da molécula de água. E isso é muito importante para todos nós. Por quê? Ela nos ajuda a manter a homeostase, nos ajuda a manter o controle térmico corporal, não somente corporal, mas intracelular também. Né? Ela evita, por exemplo, a variação abrupta de temperatura dentro da célula, que poderia causar desnaturação de proteínas, que poderia causar rompimento de membrana. Então, essa homeostase, essa manutenção térmica do corpo e da célula é essencial e essa propriedade da água nos ajuda a mantê-la, ok? A segunda propriedade muito importante que nós temos que relembrar é a tensão superficial. A tensão superficial nada mais é que a força que atua na superfície de um líquido e ela é causada pela coesão, a coesão que promove essa tensão superficial. A coesão vai ser a ligação das moléculas entre si, né? Uma gruda na outra, se liga a outra e elas ficam coesas entre elas. E essa coesão, essa tensão superficial, ela pode ser vista facilmente como, por exemplo, um inseto que fica sobre a água. Né? Ele consegue ficar em cima da água porque cria essa tensão superficial. Então, essa adesão entre as moléculas cria uma camada superficial em volta das moléculas que é resistente à separação. Então, o inseto consegue ficar ali em cima. Ou outro exemplo nós temos aqui da formação da gota. Né? Ao redor de todas as moléculas de água para formar a gota, existe ali uma tensão superficial. Essa película, essa camada, como se fosse uma pele superficial que é mais resistente. Outra propriedade importante, a capilaridade. A capilaridade é a capacidade que um líquido tem de subir ou descer em tubos finos, em capilares, contra a força da gravidade. E aqui a capilaridade, ela é promovida por meio de dois outros parâmetros: a coesão, que a gente comentou, né, aquela ligação entre as moléculas de água, e agora nós temos também a adesão. A adesão é entre as moléculas com uma determinada superfície. Por exemplo, uma água dentro de um copo, ela fica aderida à superfície do copo, né? Cria essa ligação ali. Então, esses dois parâmetros, adesão e coesão, nos ajuda a ter a capilaridade. E ela é fundamental, por exemplo, para as plantas, né? Como que a água lá no ambiente, no solo, consegue subir até as folhas, por exemplo? Através da capilaridade, né? Então, ela vai subindo contra a força da gravidade até a parte mais apical da planta. E nós podemos ver esse exemplo clássico aqui, né? Um experimento, onde a gente coloca um pouco de água em determinado copo e um pedaço de papel. Aos poucos nós vamos vendo que esse papel vai ficando úmido, úmido, até chegar na outra ponta, né? Na outra extremidade, a água consegue chegar até aqui por meio de capilaridade. Uma molécula fica coesa à outra e vai puxando, 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 até ela conseguir chegar à outra extremidade. Isso é essencial para outros processos bioquímicos que a gente vai ver ao longo das aulas. Mais uma propriedade, né, que nós podemos e devemos nos lembrar é que a água é um solvente universal. A maioria das substâncias se dissolve na presença da água, como, por exemplo, sais, nutrientes ou substâncias de medicamentos. Isso nos permite fazer com que esses compostos sejam transportados através do sangue, através da linfa. Então, nós conseguimos através dessa propriedade da água, que é um solvente universal. Essas moléculas que conseguem se dissolver na água são chamadas de moléculas hidrofílicas. Mas nós temos também as moléculas hidrofóbicas. Como o próprio nome diz, né, elas têm fobia de água, não têm afinidade pela água. E a gente vai entender então como é que ela se comporta na presença da água.
Essas moléculas hidrofóbicas, elas são formadas por este composto. Então, isso aqui a gente chama de composto anfipático, que ele é composto por duas partes. Pelo grupo polar, que fica nessa extremidade aqui, e um grupo hidrofóbico. O grupo polar, ele é carregado, então ele consegue ter afinidade e interagir facilmente com a água. Já essa parte hidrofóbica, quando é colocada em contato com a água, ela se agrupa de uma maneira de evitar o máximo possível esse contato com a água. Então, elas vão se agrupar de uma maneira de formar micelas, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Então, a parte polar fica do lado de fora, em contato com as moléculas de água, enquanto que a parte hidrofóbica, né, apolar, normalmente é apolar, ela fica protegida para não estar em contato com a água, ok? Então, aqui nós vimos as principais propriedades que nós precisamos relembrar sobre a água. Mas para entender, né, como as moléculas interagem, é necessário lembrar também as ligações químicas entre elas. Então, aqui eu trouxe as principais para a gente relembrar. A primeira é a ligação iônica. A ligação iônica ocorre, então, com a transferência de elétrons de um átomo para o outro. O átomo que perde o elétron, ele é chamado de cátion, enquanto que o átomo que ganha elétron, ele é chamado de ânion. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse elétron aqui pertence a este átomo, mas ele vai ser transferido para o átomo vizinho, né, para que ele possa ser estável. Esse átomo vai ter um tipo de carga, esse outro. E essa diferença entre esses íons é que faz a união entre eles, né, que permite essa ligação entre esses dois átomos. Já a ligação covalente, ela ocorre quando dois átomos compartilham pares de elétrons. Esse aqui é o mais comum que acontece nas reações bioquímicas, né? Acontece com proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. É o que acontece com a água, né? A molécula de água ela tem uma ligação covalente, né? A ligação de hidrogênio é do tipo covalente. Então, o par de elétron é compartilhado pelos dois átomos, né? O oxigênio ele compartilha o seu par de elétron com os átomos de hidrogênio, ok? E nós temos também as ligações metálicas. As ligações metálicas, elas são menos comuns no sistema biológico, né? Mas pode haver algumas reações, principalmente com ferro, com cobre, que está envolvido em algumas enzimas. Nesse tipo de ligação, os átomos metálicos, eles liberam os seus elétrons mais externos, da camada mais externa, e eles ficam circulando de maneira livre, de maneira aleatória ali, formando uma nuvem de elétrons. E essa nuvem de elétrons é que vai conferir a esse metal o brilho, a maleabilidade, a condutividade elétrica e térmica, né, destes compostos, mas ele não é tão comum assim nas reações. A mais importante para nós são as ligações covalentes. E nós temos aqui, por fim, as forças de Van der Waals. As forças de Van der Waals, elas são ligações mais fracas e temporárias, mais fracas do que as ligações de hidrogênio. Como que elas acontecem? Quando átomos estão muito próximos uns dos outros, e a flutuação vai depender ali da distribuição dos átomos ao redor do núcleo. Vai gerar dipolos momentâneos. Dipolos, então, são cargas opostas, né? Um positivo e um negativo, mas eles são momentâneos. Então, vai ter ligações passageiras, efêmeras, entre os átomos. Por isso, ela é uma ligação fraca, considerada fraca, ok? Então, aqui um resumo, né, do que nós precisamos nos lembrar nessa introdução à bioquímica, a importância da bioquímica para a biologia, né, que ela compreende, então, a nível molecular, como a vida se sustenta. E a base disso tudo é a água, ela que vai nos fornecer diversas propriedades e características que vão ser usadas lá na frente, como calor específico, tensão superficial, capilaridade, ligações químicas e o solvente universal, que é a água que nos ajuda em outras reações também, ok? Então,
Na aula de hoje é isso, e a gente vai continuar na próxima aula outras propriedades importantes para darmos continuidade ao conteúdo, ok? Espero vocês. Até breve!